Evo é Nação Santista, eu sou Rafael Ferrari, historiador, radialista, filho e neto de Santista. Esse é o canal do Poeta Santista, agradecendo desde já o prestígio de todos vocês. Bom, estamos aqui para falar da derrota e, consecutivamente, da eliminação do Santos na Copa do Brasil. O Peixe jogou ontem na Vila Belmiro e foi derrotado pelo Atlético Paranaense mais uma vez por 1-0. Vale lembrar que a última partida que o Atlético Paranaense havia vencido foi justamente contra o Santos, o primeiro jogo dessas quartas de final da Copa do Brasil lá em Curitiba. Venceu por 1-0 e agora venceu novamente por 1-0. A equipe do Atlético não ganha de ninguém, mas o Santos ganha sim, vence. A equipe do Atlético Paranaense é eliminada no torneio estadual pelo Cascavel, não é isso, Jobiti? Mas o Santos consegue vencer o Santos na Vila Belmiro. Né? Não serve mais de nada o Santos jogar na Vila Belmiro. Né? Não ganhou do Bahia na Vila Belmiro. Né? Perdeu do Atlético Goianiense na Vila Belmiro. Não ganha de ninguém. Né? 1 mês e meio que não ganha de ninguém. A gente nem lembra mais qual que foi aí o último gol que o Santos fez, uma jogada trabalhada, uma jogada que não tenha sido do acaso, um pênalti, algo assim. E é o seguinte, gente. Eu tenho 35 anos de idade. Há quem diga que o Santos já teve times piores. Eu ouço aí o pessoal falar lá na década de 80, começo da década de 90. Pode ter tido, realmente. Né? Eu não me lembro. Né? Não me lembro. Com 5 anos de idade, realmente eu não me lembro. Como eram os times do Santos. Mas esse é o pior time do Santos que esses olhos já viram. Esses olhinhos aqui, que a terra onde há de comer. Vai ser ruim assim Tá bom? E hoje me desculpa aqui, hein? Hoje me desculpa porque nós vamos até para reproduzir, até para falar, né, o que o torcedor do Santos protestou, a gente vai ter que usar alguns termos chulos aqui. Se você não gosta, já desliga, já vai para outro lugar. Que aqui nós vamos usar alguns termos vulgares, mas que não fui eu que inventei, né? Inclusive não fui eu que inventei o jeito que a torcida cobra. É assim que a banda toca. E sempre tocou. E não é só no Santos, né? E não é só no Santos. Em qualquer clube grande que tem torcida, que a torcida vive, e muito do que a torcida tem de satisfação no seu dia a dia vem do time que ela torce, do amor que o torcedor tem pelo time, da convivência ali com os familiares que torcem pelo mesmo time, né? Há quantos finais de semana e meios de semana eu não consigo mais ter sossego, não consigo mais ter prazer algum, né? É só derrota, empate, derrota, empate, derrota, empate. E aí o torcedor cobra mesmo, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, porque o torcedor fica. Atleta, dirigente, essa gente já está até acostumada a cair. O Mazuco já caiu 2 vezes. Caiu com o Vasco, estava no Cruzeiro da Série B, né? Nós temos atletas aí que estão no Santos, ano que vem já não estarão, vai estar em outro time, já caiu, ou então está acostumado a jogar a Série B. Isso para o Santos é sui generis. Nunca na história do clube centenário aconteceu isso. E por isso, vai o meu recado para o senhor, seu Andrés Rueda. Tem até um amigo meu que comentou, mais uma eliminação, mas pagamos mais uma dívida. Não interessa, cara pálida! Não interessa! O torcedor quer ver o time dele na primeira divisão. O torcedor quer parar de ser humilhado. Eu sei, a gente sabe que é bom pagar dívida, que é bom, que é preciso. Mas, meu Deus do céu, se não investir um pouco no futebol, e aí me contrata 11 jogadores, Jabuti, 11 jogadores. Fora que pra base contratou uns 40. Pro time sub-20, sub-23, tudo lá do Sul. Acho que lá no Sul só tem craque. Fora uns bolivianos aí que vieram, gente, até chinês veio. Até chinês. Em vez de pegar esses 11 perebas
Me contrata 1, 2 jogadores que cheguem para jogar, que cheguem para dar uma outra dinâmica para o time. Junta toda essa gente aí que contratou. Augusto Galvão. Você conhece Augusto Galvão? Quanto tempo faz que está na Vila Belmiro e ninguém nem entra? Deve estar treinando muito mal, né? Porque nem o Fernando Diniz escalava, nem o Fábio Carilli escala. Ah, mas veio da terceira divisão da série, do Campeonato Espanhol, do Las Rosas, né? Era reserva na terceira divisão e vai me contrata um jogador desse, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Em vez dessas 11 contratações, e esse tal de Zanocelo que não serve para nada, né? A gente viu umas 2, 3 vezes jogar, deve estar treinando muito mal também, vamos falar a verdade aqui. E o Carille acha que o Jobson vai ser a solução do time. Na entrevista coletiva, não, porque o Jobson, porcaria, rapaz. Não conhece, estava na Arábia Saudita, não viu? Não sabe como é que o jogador joga? Desde quando o Jobson é salvação para uma situação dessa? Para uma situação dessa, você tem que contratar um primeiro volante ali, um pitbull, um cara que bote respeito, um cara que o adversário entre em campo e já sabe que o negócio ali vai chegar junto. Precisa de um camisa 10, que não tem um camisa 10 nesse time. Desculpa falar, era um ídolo para mim, tá se deixando de ser o Carlos Sanches, me parece um ex-jogador de futebol. E o Jean Morto? Que teve um piririnho estomacal, ficasse na privada, fazendo as suas necessidades e não fosse para o campo para jogar aquela bolinha que você jogou. O único que tenta fazer alguma coisa ali é o Pirani. E mesmo assim não se pode cobrar de um jogador que no começo do ano não estava sequer fazendo parte do time. Vamos lembrar aqui, a temporada 2020 acabou no começo aqui do 21. Tanto que o Santos disputou aquela fatídica final da Libertadores da América em janeiro de 21. Em janeiro de 21, o Pirani sequer fazia parte do time profissional do Santos. Hoje o jogador já tem que resolver os problemas, né? E aí, meu amigo, aí o pau cantou no final do jogo, né? Mas vamos fazer a coisa certa aqui, porque antes do jogo, a torcida fez uma recepção lindíssima. Que coisa bonita. Se não fosse a pandemia, que eu fiquei com medo danado de ver aquela gente aglomerada. Aliás, o Brasil parece que não tem mais pandemia, né? Parece que acabou a pandemia no Brasil. Os números estão melhorando, graças a Deus, mas não acabou não, gente. Não acabou não. Mas a torcida fez uma bela recepção com fogos, acompanharam ali a chegada do ônibus do time, a galera cantando o hino, aplaudindo. Só que daí o time vai para campo e o torcedor se sente humilhado, vilipendiado. Não consegue ter um momento de prazer. Aí o Marinho volta, né? O único que tentava fazer alguma coisa, bateram nele mais do que, sei lá, né? Bateram nele mais do que o Belfort bateu no Holyfield. Apanhou o jogo inteiro. O seu Voaden, seu Leandro Voaden, mas você gosta de prejudicar o Santos também, né? Mas gosta de prejudicar o Santos, que eu nunca vi, né? Foi começar a dar cartão só lá no segundo tempo, administrando. Deixa dar pancada, deixa bater. Era o senhor que tinha que estar com o olho aqui, ó, da cor dessa camiseta aqui minha. Da cor dessa camisa aqui, ó. Sem vergonha, árbitrozinho fraco, medíocre. Aliás, não é medíocre, porque a palavra medíocre significa mediano. É ruim. Péssimo árbitro. Péssimo árbitro. Mas é isso. Andrés Rueda, bem intencionado, de boas intenções, o inferno está cheio. O senhor não vai poder nem pisar na calçada da Vila Belmiro se o Santos cair para a segunda divisão. Um time impoluto, imaculado. Os torcedores do Santos já passam uma série de dificuldades. Já,
a maior parte da torcida do Santos não está em Santos. Ela tem que se deslocar, se locomover aí quilômetros, mais de 100, às vezes 200 para quem mora no interior de São Paulo, para assistir um jogo na Vila Belmiro, quando assim pode ser feito. Torcida do Santos, o Santos não é um time da capital, tem menos mídia em cima, né? Já tem uma série de questões, e por ter menos mídia, tem menos arrecadação, tem menos cota. Agora o torcedor do Santos se vangloria de duas coisas, principalmente, né? Que pode se vangloriar perante os outros, coisas que os outros nunca puderam falar. Que tem o rei do futebol, que graças a Deus recebeu alta, vida longa ao rei, a única notícia boa de ontem. Recebeu alta da UTI. O rei Pelé, que se fosse em outro clube ou em outro país, seria muito mais homenageado e muito mais venerado como merecia ser do que é aqui. Aqui qualquer Zé Ruela que faz um recordezinho, que bate uma marcazinha, não sei o que, já é, passou o Pelé, passou o Pelé. Vai passar o Pelé em 3 Copas do Mundo. Vai passar o Pelé em 1.200 gols. Vai ultrapassar o Pelé com toda essa carreira brilhante que ele teve, com mundiais de clube, com Libertadores, né? Vai passar o Pelé. E os torcedores se vangloriam de ter o rei, ainda vivo, graças a Deus, e de nunca ter caído para a segunda divisão. Agora, esse segundo quesito, seu André Sueda, o senhor precisa aí se mexer, se coçar. Nem que é feio falar isso, mas nem que tire dinheiro do vosso bolso. Empresta, depois o Santos paga o senhor. Mas pelo bem do senhor, pelo bem de toda a nação santista, o senhor não vai poder passar na calçada da Vila Belmiro se o Santos cair. Porque ninguém vai lembrar de Pérez, de Odílio, de Roma. Pelo contrário, vão lembrar que o time do Pérez chegou na final da Libertadores. Vão lembrar que o time do Odílio foi campeão paulista. O time do Modesto Roma foi isso e aquilo. Agora o time do André Sueda caiu para a segunda divisão. Então acorda, acorda, acorda! Esse papel também sem vergonha. Quando você tá assim, nada dá certo. Não fica de pé, ô diacho! E aí, meus amigos? A torcida, falei para vocês que recebeu o clube bem, uma festa, e depois o bônus virou ônus, né? A mão que afaga é a mesma que apedreja. Aí o que aconteceu no final da partida? Protestos e cenas lamentáveis. Pegaram o seu Diego Tardelli na rua, fecharam o carro dele, desceram do carro, depredaram o carro dele, né? Deve ter tomado uns tapas na cara, ele que é o que menos tem culpa, coitado. Estava aposentado, mas deve ter se arrependido até o último fio de cabelo. Falar, putz, eu estava aposentado, vim pegar uma bucha dessa e ainda sou apavorado aqui. Eu acho certo? Não acho certo. Pelo contrário, erradíssimo. Mas não fui eu que inventei, é assim que a banda toca. É assim que a banda toca. Vocês não viram o Lucas Lima, o pessoal, jogador do Palmeiras, pego em balada clandestina ali, foi praticamente expulso, abaixo de safanão, abaixo de xingamento, de ofensa. É assim que a banda toca em qualquer lugar. E com o Santos não é diferente. Às vezes o cara chega no Santos e ele acha, parece que aqui tem uma pressão menor, não é time da capital. Pressão menor é Isso aqui é time gigante. Esse time aqui é gigante. Esse time aqui é o mais conhecido do mundo. É o brasileiro mais famoso do mundo. Vai se informar. E aí o jogador chega e tem contrato curto e não sei o que, e não tá nem aí. Não tá nem aí. Vai ter que se esforçar, vai ter que suar sangue, vai ter que deixar ali a pele no gramado, vai ter que esfolar a bunda no gramado, mas não vai poder deixar o Santos cair. Seu André Sueda, faça alguma coisa enquanto dá tempo. Faça alguma coisa enquanto dá tempo.
A torcida já gritou contra o Pará, a torcida mandou tomar suco de caju, time de vagabundo, né? Time de vagabundo, a torcida gritava. Porque o torcedor não aguenta mais ser humilhado. O torcedor não aguenta mais ser motivo de chacota, de deboche. Isso porque o Santos nem está na zona de rebaixamento ainda. Está muito próximo dela. Né? Talvez por pontos perdidos aí, porque o Santos tem jogos a mais do que alguns outros times da zona de rebaixamento. Talvez se esses times ganharem esses jogos, hipoteticamente o Santos até se encontre na zona de rebaixamento. Mas o bicho ainda não está nem um pouquinho feio, perto do que ele pode ser horroroso para todo mundo. Inclusive para o senhor, seu Andrés Rueda, que só pensa em pagar dívida. Né? Mais uma dívida paga e mais uma eliminação para time mais fraco. Para time pior, se tivesse sido eliminado por um Flamengo, por um Atlético Mineiro, né? Por um, sei lá, um River Plate na Copa Sul-Americana. Mas não, eliminados por times mais fracos. Normal é aquilo que está na norma, gente. É aquilo que é regularizado, né? É aquilo que está na regra. Né? A regra. Agora, comum é aquilo que acontece com frequência. Então uma coisa é normal, outra coisa é ser comum. Comum é aquilo que acontece com frequência. Essa situação do Santos não é nem normal e nem comum. É atípica. Atípica. Essa vergonha o torcedor do Santos nunca passou. Né? Nessas horas a gente pensa até, poxa vida, ainda bem que meu avô não está mais aqui. Pelo menos por essa ótica. Porque senão o desgosto ia ser grande. Ia ser um horror. Né? Mas a gente está aqui. A gente está aqui. E a gente não quer esse desgosto, não. Então vamos acordar, vamos fazer o favor, senão a coisa vai ficar pior. Mais feia ainda. E não sou eu que estou dizendo, e não sou eu que inventei isso. É assim que a banda toca. Vamos acordar. Seu Andrés Rueda, dá uma força para esse time. Precisa de meio campo. O time não tem meio campo. O time tem um monte de ex-jogador no meio campo. Jean Morto, Carlos Vecchio Sanches, né? O ataque inoperante. O Raniel entrar de titular e ainda voltar para o segundo tempo também, meu Deus do céu. Ô Fábio Carilo, o que é isso? Vamos cortar por aqui. Chega. Só digo o seguinte. Vai tomar porrada. Vai tomar porrada literalmente, porque a torcida não aceita isso. E no Santos o couro come. Como em outros lugares também. O Santos não é diferente, não. É time maior ainda do que os outros aí. Então vamos prestar atenção. E tchau. E nada mais a declarar. E a alfândega do PQP.